Sem querer, a gente tem até um cenário. Você está em mais um vídeo da série O Caminho Até Aqui. Eu sou Thaís Ares, psicóloga. Estou falando de São Paulo, está a 40 graus. Então eu não pude tirar o biquíni, essa é uma saída de praia. Então vai contrastar muito com a nossa convidada, a Luísa Superbia Guimarães. A Luísa, ela está no Reino Unido. Ela está no Reino Unido. A Luísa está no Reino Unido e ela, antes dos 30 anos, é professora universitária na Universidade de Leeds. Yay! Parabéns, Luísa! Eu torço muito pela Luísa. A Luísa eu não conheci no meio da psicologia. Ela é aqui do meu campo pessoal. Então, nós nascemos no mesmo ano. Nossa vida foi cruzada por meio das nossas famílias, que são amigas. Então, a gente foi vendo o percurso até aqui mesmo. Desde quando a gente tinha, sei lá, né, Luísa? Uns 4 anos. Bom, eu conheci a Betânia quando ela tinha 4 anos na escola. Depois a gente não rompeu mais vínculos. Então, a Luísa sempre foi uma figura presente na minha vida e eu na da Luísa. E ninguém nunca ia imaginar que na hora do vestibular as duas seriam psicólogas. A Luísa, na infância, desde a infância, sempre foi uma criança, uma adolescente extremamente inteligente, mas muito inteligente mesmo, que se destacava por isso. E até eu lembro que na época da escolha do vestibular teve um estranhamento pela escolha da profissão da Luísa, porque ninguém acho que imaginava. O pessoal até imaginava, mas a Luísa eu acho que não. E realmente a gente seguiu diferentes caminhos, por isso que eu chamei a Luísa para contar como ela chegou até a Universidade de Leeds, no Reino Unido. Foi um caminho que exigiu muito da Luísa. Eu sou, assim, extremamente admiradora da resiliência que a Luísa teve de morar em diferentes países. A coragem, a determinação e as renúncias, porque eu sei de perto as renúncias que a Luísa teve que ter para chegar onde ela está. Então, Luísa, se apresenta aí do Reino Unido. Gente, depois que eu peguei Covid, o meu cérebro não é mais o mesmo. Se apresenta, Luísa, por favor, aí do Reino Unido. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luísa, eu sou psicóloga, sou professora universitária na Universidade de Leeds. Então, respondendo a primeira pergunta, o que eu esperava para minha carreira quando eu me formei? Felizmente, o que eu esperava para minha carreira era estar onde eu tô hoje. Eu sempre, desde muito pequena, quis ser professora universitária, eu sempre quis ter uma carreira na universidade enquanto pesquisadora, enquanto docente, né? E eu já entrei na universidade sabendo que era lá onde eu queria ficar. Na verdade, eu acho que assim, a minha escolha pelo tópico, pela psicologia enquanto curso de graduação foi uma mera formalidade, porque eu sempre tive desejo de estar na universidade enquanto docente. Então, na verdade, eu acho que eu escolheria qualquer uma palavra pesada, mas eu escolheria qualquer curso pelo qual eu tivesse algum interesse científico para fazer a minha formação. E eu sempre tive muito interesse pela psicologia, sempre fui assim, apaixonada pela psicologia enquanto ciência, e a minha formação envolveu uma certa crise, né, no final da minha graduação, porque apesar de sempre ter sido apaixonada pela psicologia enquanto ciência, eu nunca fui apaixonada pela psicologia enquanto profissão. Então eu tive aí um momento de fazer estágios, assim, que eu olhava a maioria dos meus colegas, né, dos meus amigos de faculdade, todo mundo ao meu redor se sentindo muito excitado, muito animado, muito feliz com aquela parte de pôr a mão na massa, né, de adquirir conhecimentos práticos, né, da prática psicológica. E foi um momento do curso em que eu sofri muito, porque eu não sentia aquela realização e eu não me via enquanto psicóloga. Então, assim, eu quando entrei na universidade, quando eu saí, não saí, né, sempre continuei, mas quando eu me formei, eu sempre quis continuar numa carreira de pesquisadora e de docente. Eu fiz a minha formação pela Universidade de São Paulo, onde eu fiz a minha graduação no campus da USP de Ribeirão Preto. Eu me formei em 2016, 17. E logo depois eu fiz um mestrado em psicobiologia, também na USP de Ribeirão Preto.
Depois do meu mestrado, eu saí do Brasil, eu fui para a Suíça, onde eu fiz meu doutorado na Universidade de Friburgo. E logo após o término do meu doutorado, eu fui contratada como pesquisadora de pós-doutorado na Universidade do Missouri, nos Estados Unidos, onde eu fiquei um ano e 6 meses. Eu fiquei 1 ano e 6 meses no Missouri. E de lá me mudei para Inglaterra para começar meu trabalho como professora universitária aqui na Universidade de Leeds. Então, assim, eu tô num momento de muita felicidade, muita realização, porque eu passei praticamente 12 anos, né? Eu entrei na graduação em 2012, então faz 12 anos da minha vida que eu tô estudando todos os dias para estar na posição, no emprego, né? No emprego que eu tô hoje. Então é um momento de uma realização pessoal e profissional muito, muito forte, assim, um momento de muita alegria para mim. A minha área de pesquisa, a minha área de especialização é o desenvolvimento cognitivo infantil. Então, as minhas pesquisas são sobre memória e atenção em crianças de idade escolar até a vida adulta. Então, basicamente, o que eu faço nas minhas pesquisas é tentar entender melhor quais são os tipos de estratégia que as crianças de idade escolar usam para manter informações na memória operacional, que é a nossa habilidade de manter informações ativadas na nossa mente durante curtos períodos de tempo enquanto a gente desempenha uma tarefa. Pode ser fazer um cálculo aritmético, entender uma frase, ler um texto, ler um parágrafo, escutar uma instrução, dirigir, fazer uma receita. Então, a minha especialização é estudar especificamente como a memória operacional e a atenção interagem para que a gente possa carregar, assim, para que a gente possa executar nossas tarefas diárias. E eu sou especialmente interessada no desenvolvimento dessa habilidade durante a infância. Então, desde a minha iniciação científica, eu comecei a minha iniciação científica no 2º ano da faculdade, porque, como eu disse, desde muito cedo na minha graduação eu já tinha esse desejo, já sabia que era isso que eu queria fazer, né? Então, desde a minha iniciação científica, estudei temas que orbitavam essa área, assim, da pesquisa básica experimental, estudando processos cognitivos básicos envolvendo memória, atenção visoespacial, enfim, esse tipo de temática. Hoje eu acho que o meu trabalho, ele tá um pouco na intersecção entre psicologia básica, processos básicos e psicologia escolar, visto que eu tenho um interesse especial por crianças dessa faixa etária, né? E foi uma linha de pesquisa, assim, que eu fui construindo desde, assim, da minha iniciação científica, assim, mas quando eu digo eu fui construindo, não foi assim, meu Deus, ela construiu, ela fez isso sozinha, não. Claro que não, é tudo parte, assim, de um trajeto que foi construído em conjunto com as pessoas que me supervisionaram, com os meus mentores, os professores com quem eu estudei e que participaram da minha formação. Ser psicólogo é desafiador, seja lá em que país você esteja, mas eu brinco que existe ser psicólogo e existe ser psicólogo no Brasil. As características do nosso país, tudo que acontece aqui, torna o trabalho do psicólogo muito desafiador, além das palavras, das expressões que as pessoas usam para falar como elas se sentem. Eu acho super engraçado. Não é eu tô triste, eu tô com raiva, é sempre alguma imagem que a pessoa traz na linguagem dela que torna tudo cômico. Então eu pedi para Luísa contar pra gente um pouco das diferenças que ela viu nos diferentes países em que ela passou, porque isso é um fator a ser considerado na escolha de uma universidade para você estudar, de um país para você morar e validar o seu diploma, porque não vai ser igual você trabalhar no Brasil e na Suíça. Como eu já falei um pouquinho na outra resposta, durante a minha formação, eu passei por locais diferentes, eu estive em países diferentes, e eu notei grandes diferenças, assim, de como é a formação do psicólogo, de como é a atuação do psicólogo nesses outros países em relação ao Brasil. Então, assim, a primeira diferença gritante é que nós temos no Brasil, de maneira geral,
tanto para a formação do psicólogo quanto para a formação de outros profissionais da área da saúde, uma formação que é mais longa. Então, tipicamente no Brasil nós temos aqui cursos de graduação que tem entre 4 e 5 anos, né? Em que os períodos de estágio e formação profissional já estão incluídos nesses anos de graduação. E o aluno tem uma carga de treinamento, mão na massa mesmo, né? De entrar em contato com demandas da própria profissão, da própria atuação profissional, que já estão incluídos nessa formação. Então, assim, no Brasil, a pessoa quando se forma enquanto psicóloga, ela pode tirar o seu CRP, se credenciar, e já pode começar a trabalhar enquanto psicólogo, né? Enquanto psicólogo. Isso não é o caso em nenhum dos outros locais onde eu estive. Na Europa, a formação ela é mais curta, então a formação de graduação ela tem 3 anos, com 1 ou 2 anos de mestrado, e tipicamente os projetos de mestrado são projetos curtos, projetos liderados por pesquisadores sêniores do laboratório ou pelo orientador, e são projetos muito restritos a um tema de pesquisa que geralmente é de interesse do departamento ou da instituição onde aquele aluno está estudando. Então, assim, o treinamento do psicólogo dentro da universidade, ele é bem mais curto na Europa, e nos Estados Unidos ainda é uma formação ainda completamente diferente, em que o psicólogo, caso queira trabalhar enquanto clínico, seja profissional liberal, que vai ter sua própria clínica, ou como psicólogo no ambiente hospitalar, ele tem que fazer uma tese de doutorado específica em psicologia em saúde. Eu acredito que seja assim em outros países também, acho que na América do Norte, de maneira geral. Tenho colegas que trabalham no Canadá e sei que no Canadá as coisas funcionam mais ou menos dessa maneira, né? Isso faz com que o aluno, o estudante brasileiro de psicologia, quando ele chega nesses contextos de formação, seja na Europa ou na América do Norte, ele tem um certo destaque em relação aos alunos locais, vamos colocar assim, porque ele tem um conhecimento prático infinitamente maior do que os alunos de lá. Por outro lado, eu senti que em relação à psicologia que é ensinada e praticada no Brasil, os locais onde eu estive, tem uma pegada muito mais baseada em evidências. Então, os alunos lá têm uma formação de método científico que é muito mais extensa do que o que eu tive, por exemplo, na minha universidade, e que eu sei que existem em outros cursos de outras universidades brasileiras. Então, essas são as diferenças que eu vi, de maneira geral. Eu estive na Suíça, que é um país, bom, tanto Suíça quanto os Estados Unidos são países onde não existe sistema público de saúde, então, assim, não existe SUS, então não existia uma estrutura governamental, uma estrutura criada pelo governo para que as pessoas tivessem acesso a programas e políticas de saúde pública e de saúde mental. Eu tive mais em contato assim com o pessoal da área escolar. Na Suíça existiam psicólogos que atuavam, né, junto às escolas, mas assim, realmente em relação ao acesso a serviços psicológicos, era muito diferente daquilo que a gente tem aqui no Brasil, em que existem estruturas, por exemplo, o CAPS ou nos postos de saúde, né, em que o cidadão pode ter acesso a um serviço de saúde mental. Então, basicamente são essas as grandes diferenças. Agora que eu tô aqui na Inglaterra, ainda tô aprendendo como as coisas funcionam aqui, né? Mas também é bastante diferente, os alunos têm uma formação mais curta e o número de horas de treinamento prático são muito menores do que a quantidade de treinamento prático que os psicólogos recebem no Brasil na universidade. Então, todo treinamento prático que eles recebem nesses
3 países por onde eu estive, são cursos de pós-graduação ou instituições privadas ou vinculados a universidades, mas contam como especializações, residências, são cursos de pós-graduação mesmo. Lu, agora eu vou pedir, por favor, para você dar dicas para quem quer estudar fora do Brasil, para psicólogos que querem ir para fora do país. Dicas para quem quer estudar psicologia fora, para quem quer estudar psicologia no exterior. A minha primeira dica é: tenham clareza do objetivo de vocês ao tomarem essa decisão. O que vocês estão querendo conquistar? Qual é o objetivo a médio e a longo prazo? Porque não é fácil morar fora. Não é uma experiência, vamos dizer assim, aprazível, onde tudo é muito lindo, tudo é muito maravilhoso. Tipo, dica de influencers que moram fora do país falando que ai, tudo é melhor no exterior, gente. É mentira, é mentira. É uma vivência que, assim, exige muito sacrifício, é emocionalmente pesado em alguns momentos, é uma aventura, você aprende muita coisa, mas assim, vale a pena se questionar, será que esse passo na minha carreira e nos meus estudos faz sentido para aquilo que eu quero conquistar? Porque, como eu disse para vocês, a formação do psicólogo ela é muito diferente em cada país, e eu tendo a achar que a formação do psicólogo no Brasil ela é uma formação muito completa, muito robusta. Se o objetivo de vocês é fazer pesquisa, tá na universidade, então eu acho que sim, isso é um passo muito válido, eu diria quase que inevitável, assim, as universidades cada vez mais hoje em dia demandam que o pesquisador seja um pouco, tipo, globalizado, que tenha colaboradores em vários locais, né? Mas eu não sei, assim, se eu tivesse que, tipo, sei lá, se eu tivesse um filho que tivesse precisando de um psicólogo, e eu tivesse que escolher um psicólogo, eu acho que eu ainda preferiria mandar meu filho para um psicólogo brasileiro, sabe? Sabendo que a formação prática do estudante brasileiro, ela é realmente muito forte. Então, essa é a minha dica número 1. A minha dica número 2, né? Resolvi que eu quero, faz sentido pra mim, vou tomar essa decisão. A dica número 2 é: informe-se sobre como funciona a profissão do psicólogo no país para o qual você está querendo ir. Informa-se como os diplomas são acreditados, como acreditar, nem sei, nem sei que palavra é essa. Como eu quis dizer assim, como a formação em número de créditos, hora-aula, como que isso funciona em outro país e como isso pode se traduzir pro sistema brasileiro. Então, assim, para eu dar um exemplo para vocês, na Suíça eu não poderia trabalhar como psicóloga. Se eu quisesse trabalhar como psicóloga, eu ia ter que fazer um mestrado, eu ia ter que ter um diploma de mestrado de uma universidade suíça. A simples transferência de diploma de um país para o outro às vezes não dá conta, porque a formação não bate. Então, assim, é importante saber de todos esses detalhes chatos. São detalhes, assim, vamos colocar assim, de legalismo. Você tem que, tipo, ir lá, ler a lei, ficar procurando regulamentação da universidade. É uma coisa bem chatinha mesmo. Então, eu acho que, assim, vale a pena perder um tempo para se informar sobre isso. Inclusive, com o meu doutorado, eu tive que fazer um processo de revalidação do meu diploma, né? Então, meu diploma teve que ser submetido por uma banca avaliadora no Brasil, para uma universidade superior brasileira. Então, no caso, eu fiz a revalidação do meu diploma na USP. Foi um processo bastante longo, bastante moroso, que demorou, no total, 1 ano, mais ou menos, depois de que... depois da defesa do meu doutorado. Então, assim, tenham em mente que não é tão simples assim, meu Deus, peguei meu diploma em tal lugar e agora eu vou trabalhar. Existem vários aspectos legais mesmo de como as profissões são regulamentadas em cada país. E é importante se informar sobre isso, tendo em vista qual é o objetivo de vocês. E a minha terceira dica é: tenha, assim, confiança,
Se você quiser fazer parte de um grupo de pesquisa, se você quiser fazer parte de um programa de mestrado, se você quiser fazer um intercâmbio, alguma coisa, não tenha vergonha de entrar em contato com professores, de entrar em contato com colegas diretamente, óbvio que de uma maneira sempre muito formal, muito polida, né? De uma maneira muito profissional. Às vezes eu acho que, tipo, as pessoas na universidade, estudantes, quando a gente é jovem, assim, a gente tem uma noção um pouco errônea de que enquanto você é estudante, a sua carreira não começou ainda. E essa é a maior mentira que alguém pode contar para um estudante. A sua carreira já começou no momento em que você resolve estudar aquilo para o qual você está se formando. No momento que você escolhe a sua formação, a sua carreira já começou, né? Porque o seu trajeto e o seu percurso estudantil vão refletir nas suas oportunidades no futuro. Então, não tenham medo de entrar em contato com professores, de entrar em contato com instituições de uma maneira sempre muito profissional. E manda um e-mail, pergunta, olha, eu faço XYZ, o máximo que vai acontecer é que a pessoa vai ignorar seu e-mail, e assim, a pessoa que ignora seu e-mail, tipo, depois você manda outro pra outra pessoa e vida que segue. Eu, de maneira geral, eu tive experiências muito positivas, eu nunca passei por uma experiência ruim com colaboradores de pesquisa ou com orientadores no exterior. Eu sempre tive uma relação de muito respeito e eu sempre senti que o meu trabalho foi muito apreciado por eles. Então, acho que essa é a minha dica, assim, mandar mensagem, escrever, conversar com eles. O professor vai marcar uma reunião. Não entre em pânico, marca uma reunião, se apresenta. Eu sou fulana, eu quero fazer isso, tá. Não tenham vergonha de falar de dinheiro, porque, obviamente, ir pro exterior é uma coisa que exige dinheiro, então você vai precisar ser financiado por alguém. Quem vai ser essa pessoa? Quem vai estar te financiando? Vai ser o governo brasileiro? Vai ser o governo de outro país? Quando eu fui pra Suíça, eu fui financiada pelo governo suíço, então eu tinha uma bolsa de estudos na Suíça, eu fui empregada com contrato de trabalho pelo meu departamento durante alguns semestres específicos da minha formação. Eu também dei aula, né, na Suíça durante meu doutorado. Então, assim, converse, não tenha vergonha de perguntar sobre dinheiro. Porque alguém vai ter que te bancar, ou você tem condições de se bancar sozinho, seus pais, sua família, enfim. Sempre coloque as cartas na mesa de uma maneira muito clara e muito polida. E acho que é importante também se informar um pouco sobre diferenças culturais no ambiente de trabalho, ou então chegar num lugar novo com uma atitude de vamos ver como é que as coisas rolam aqui, vamos ver como que o trabalho se organiza. Eu tenho uma anedota, assim, pra contar. Quando eu fui pra Suíça, o que me chocou era que todo mundo... Eu tava numa parte da Suíça... fiquei num cantão bilíngue, né? De francês e alemão. Mas a minha universidade... As pessoas com quem eu interagia na universidade e a cidade onde eu estava era um local onde todo mundo falava francês. E todo mundo se trata por Madame. Então eu automaticamente me virei Madame Superbia Guimarães. E tipo, alunos, colegas me mandavam um e-mail falando Madame Superbia Guimarães. E eu fiquei em choque, tipo, como assim as pessoas estão me mandando um e-mail falando senhora, entendeu? Tipo, não, da onde eu venho as pessoas escrevem e-mail falando oi fulano, abraços. E abraços é tipo um e-mail, sei lá, nossa, que formal, entendeu? Dependendo do e-mail, dependendo do que o colega eu vou falar. Falou, valeu? Então, foi uma das coisas que, tipo, que eu tive que me adaptar, assim, no estilo de comunicação, várias coisas. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu percebi que as pessoas eram bem mais straightforward, hello, papapá, e-mails curtos e tac-tac, assim, uma coisa rápida. E agora que eu tô na Inglaterra, eu tô me readaptando pro Dear Fulana, mesmo que a pessoa, tipo, trabalhe na sala do seu lado. Então, acho que, tipo, manter, assim, um pouco a anteninha ligada, assim, pra essa diplomacia, pra essa política do ambiente de trabalho e do ambiente de estudo é muito importante para quem quiser ir estudar fora e seja para fazer uma pós-graduação ou um estágio, alguma coisa. E é isso. Espero que eu tenha respondido todas as perguntas.
O que eu quero para a psicologia a longo prazo é que ela seja cada vez mais séria, que ela tenha psicólogos cada vez mais bem formados, cada vez mais bem educados e mais comprometidos com a prática psicológica. Eu quero uma psicologia livre de modismos, livre de fórmulas mágicas, de soluções milagrosas. A gente tá numa área que é uma área de cuidado, né? E se a gente for pensar no cuidado que a gente tem com os nossos, a gente sempre quer que os nossos tenham o melhor cuidado possível, respaldado pelas melhores práticas que estão disponíveis na ciência e disponíveis no mercado, não é verdade? Então, o psicólogo, enquanto pessoa cuidador do outro, seja num contexto de psicologia hospitalar, um contexto educacional, um contexto institucional, nas empresas, nas indústrias, na clínica, na escola, o psicólogo ele tá promovendo um cuidado, né, pelo desenvolvimento de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos em N contextos. Então, sendo uma profissão de cuidado, acho que a gente tem que cuidar do outro da forma como que gostaríamos que os nossos fossem cuidados. Então, eu desejo que a psicologia seja cada vez mais forte, cada vez mais séria, que as pessoas enxerguem a psicologia como uma área que tem muito a contribuir para a vida delas e que elas tenham acesso a essa psicologia também. E eu desejaria muito que as pessoas talvez deixassem de ver a psicologia como uma perfumaria ou algo assim, algo fútil, que só quem tem um certo nível socioeconômico pode ter acesso, ou que isso é coisa de quem não, sei lá, você já deve ter escutado falar, precisa pegar uma enxada, não precisa ir no psicólogo, não sei o quê, falta de trabalhar, sei lá. Esse tipo de ideia é um pouco retrógrada, né? Então é isso, eu desejo uma psicologia cada vez mais séria, mais baseada em evidências, uma psicologia cada vez mais fortalecida e que as pessoas tenham acesso a esse cuidado do qual precisam, porque o psicólogo tem muito a contribuir em muitos contextos. Bom, acho que vocês já viram que o caminho da Luísa é muito diferente do meu, pra quem me conhece. Eu não fiz um caminho até aqui meu, né? Vou fazer. Então, nossos caminhos são muito diferentes, mas quando eu vi o vídeo que a Luísa apresentou do que ela quer a longo prazo para psicologia, isso vai na essência do que eu também quero. Então, confere lá o que a Luísa quer para psicologia a longo prazo, seja aqui ou em qualquer lugar que ela esteja. Eu espero que vocês tenham gostado do caminho da Luísa. Eu sou admiradora demais. Agradeço, Luísa, pela disponibilidade de compartilhar a sua história com a gente e ajudar outros psicólogos que também se identificam com os seus desejos, que olham o seu caminho e falam, isso daria muito mais certo para mim. Independente do caminho escolhido, que sejam caminhos de comprometimento, ética, dedicação e muito amor. Então, seja aqui na Vila Mariana, onde eu tô, ou na Universidade de Leeds, que a psicologia tenha um comprometimento com a ciência e com o valor intrínseco, que é o cuidado ao outro, que merece o melhor cuidado do mundo. Um beijo e até o próximo vídeo.